Imagine que você tem uma marca lendária, todo mundo conhece, ela é confiante, ela tem personalidade. Aí na tentativa de agradar todo mundo, de querer seguir certas tendências ou de lucrar em cima da nostalgia, você transforma sua marca em algo genérico e esquecível. Você descaracteriza com o que as pessoas eram apaixonadas. Foi exatamente isso que aconteceu com Tomb Raider. Hoje a gente vai analisar principalmente o caso de Tomb Raider. Então a gente vai mostrar a crise de identidade para provar uma coisa. Se você tentar agradar todo mundo, ou se você usa a cara da sua marca sem respeitar a alma dela, seguir a essência dela, você não vai agradar ninguém. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Mariana e eu sou a dona do Bonsérie Studio. E aqui a gente fala sobre design, sobre branding. E hoje vamos fazer uma viagem arqueológica para o universo dos games e fazer essa analogia com o universo das marcas, tá bom? E antes que os fãs puristas venham me encher o saco nos comentários, gente, assim, eu sou a maior poser de Tomb Raider e eu só fui jogar os jogos da trilogia Survivor, que é de 2013. Que é a era reboot, mas fiquem tranquilos, são muitas palavras aqui, eu vou explicar pra vocês ao longo do vídeo, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre o tema por quê? Porque acabou de sair uma novidade aí de 2 jogos anunciados que vão chegar entre 2026 e 2027. Tem muito panos nas mangas pra a gente conversar um pouquinho, né? E assim, eu adoro assistir os canais aí de pessoas que são mais fãs. Então assim, eu não joguei os clássicos da época, mas como designer e estrategista, eu consigo enxergar ali um erro de mercado, tá bom? E eu também já sofri um pouquinho, assim, dessa dor, né? No caso, eu sofri com Life is Strange, Double Exposure, mas enfim. Vamos começar com a Lara Croft, é a protagonista de Tomb Raider. A gente teve a era clássica, aquela Lara confiante, debochada, super badass, mulherão bonita, focada em puzzles e exploração. E depois tivemos a trilogia Survivor. Eu não sei explicar o porquê que tem o Survivor, eu não sei falar inglês, socorro. Mas o que importa é que ele é um reboot, que começou em 2013. Mas antes eu vou explicar o que é um reboot, que a galera acaba confundindo com a palavra remake, remaster. Mas vamos lá, que caramba é um reboot? No universo das marcas e de entretenimento, um reboot é tipo um pedido de divórcio da sua própria história. É como se os criadores fossem olhar pra cronologia e tipo, e se a gente for fingir que isso aqui nunca aconteceu? Vamos jogar no lixo tudo isso? Vamos nos conhecer pela primeira vez de novo? Pense numa casa antiga. É como se fosse redesign, sabe? Um redesign de uma marca. Redesign remaster. É como se... Nessa casa antiga, é como se a gente fosse pintar as paredes da mesma cor, só a gente dando aquele acabamento, sabe? Trocando a fiação, trocar as tomadas. Mas os móveis, as coisas ainda estão no mesmo lugar. Um remake seria derrubar as paredes e refazer a planta, mas mantendo ainda o estilo da casa. E o reboot, meu bem, é o seguinte, é demolir o negócio todo, fazer a limpa toda, limpar o terreno e construir uma coisa completamente nova, mantendo apenas o endereço. Então, que nem, por exemplo, teve um projeto que eu fiz, que foi um rebranding, que foi pra um pet shop. E esse pet shop, o que aconteceu? Teve a mudança na gestão, os donos mudaram, não era a mesma equipe. A marca queria atingir um novo público, se distanciando do público anterior e também querendo assumir um novo nome, um nome diferente da marca anterior. Quase que uma marca nova, sabe? Então aí a gente mudou completamente a paleta de cores, a gente mudou o logotipo, a gente mudou o nome. Então foi uma mudança bem radical. Então nessa nova trilogia, eles manteram o nome Lara Croft e a essência básica, que pelo menos era pra se manter, né? Porque assim, gente, eu assisti no vídeo, os vídeos da galera que já entendem mais do assunto, são mais especialistas, falam que essa Lara nova,
ela destoa muito da Lara antiga, né? Que essa Lara nova, ela, como é que fala? Ela é muito boazinha. Então foi uma tentativa de começar do zero pra conquistar uma nova geração, jogando fora a bagagem do passado. Então o problema é, quando esse reboot saiu, o mercado estava lotado de jogos cinematográficos. Tipo Uncharted, que ele já é um jogo rival de Tomb Raider. E o que a gestão da marca fez? Vamos copiar, vamos fazer igual. É igual. As tumbas que deram ao jogo Tomb Raider, elas viraram como missões secundárias. E realmente, gente, tipo, quando você for jogar o jogo, as tumbas não são obrigatórias, elas são opcionais. Sendo que no jogo clássico já eram parte da trajetória principal da personagem. Gente, eu quero fazer uma correção aqui. Eu falei que reboots são como rebrandings, mas nem todo rebranding vai ser como um reboot. Às vezes um rebranding, ele vai ser um remake. Às vezes vai manter ainda a mesma essência da marca, às vezes vai querer só atingir um novo público, novos públicos. Ou às vezes tem marcas que elas vão realmente ser um rebrand mais agressivo, que nem o exemplo desse projeto da Xodotopia. Mas tem outros que vão ser mais sutis. Então, gente, pra vocês terem uma noção, a Lara clássica, ela era uma anti-herói. Então, assim, ela era ambiciosa na exploração dela, com os objetivos dela. Ela fazia as coisas por ela. Entrava na tumba pelo esporte. Então, assim, nesse primeiro, ela tem essa pegada mais amadora, mais na sobrevivência, tendo que sobreviver com tudo que ela tem ali no momento. Mas o problema é que isso continuou nos 2 jogos seguidos, dela sempre sofrendo pelo pai, de ela sempre querendo ser muito boazinha com os outros. Então, assim, no primeiro jogo faz sentido, né, que é uma origem e tudo mais, só que essa trilogia é uma trilogia origem mesmo, porque ela continua sendo quase que a mesma personagem nesses 3 jogos. Então isso acabou estragando a identidade comportamental da marca. Que inclusive a jogabilidade do jogo... Gente, assim, aquela coisa... É legal modernizar? É interessante, né? Senão fica datado, né? Porque, querendo ou não, o jogo, ele sim precisa alcançar novos públicos. Precisa dar uma modernizada, sim. Só que o problema é que acabou modernizando e copiando um estilo de jogo parecendo um jogo de tiro qualquer. Sendo bem sincerona, assim, por mais que eu tenha conhecido por mais que eu seja da época da trilogia Survival, me parece ser um jogo de tiro qualquer mesmo. Eu não conhecia essa Lara fodona, essa Lara cheia de personalidade, essa jogabilidade autêntica que o jogo tem. Que eles poderiam ter mantido e ao mesmo tempo ter, sabe, equilibrado, né? Mas eles acabaram realmente tirando um pouco da exploração. Se bem que no último, eles trouxeram um pouco mais de exploração, resgataram um pouco mais dessa Lara, né? Mas ainda assim... tá um pouco desequilibrado. Então, assim, parecia que virou um jogo genérico, porque, assim, se você fosse trocar qualquer personagem que colocasse no lugar da Lara, poderia ser qualquer uma no lugar dela. Esse que é o problema de ser substituível, viu? É ser substituível. E isso me leva a um segundo exemplo bem fresquinho na minha cabeça. E doeu no coração meu e de muita gente. No Life is Strange Double Exposure, no caso, não é um reboot, e sim uma continuação. Mas pra mim não é uma continuação, tá? Isso daí não é canônico, não é real, não existe. É uma fanfic, tá? Não é real. Eles tentaram trazer a protagonista do primeiro jogo de volta. Não achei isso ruim, mas o problema é que a forma não deu muito certo, né? A ideia era legal, mas a execução dela... Então o jogo ele foi lançado no final de 2024 e a recepção foi super morna, mista, pra não dizer negativa, que inclusive acabou dando muito prejuízo pra equipe deles. O que pra uma franquia que é focada em emoção, falhou muito. O jogo, ele foge muito da essência de Life is Strange. Era um jogo sobre emoção, sobre pessoas, que de repente virou um jogo sobre personagens da Marvel com superpoderes.
Então, praticamente, esse jogo, ele parece que ignora praticamente o primeiro. Ele acontece esse mesmo problema do novo Tomb Raider, né? Da trilogia Survivor. Que se fosse trocar a Max por qualquer outra personagem, sei lá, qualquer outra, poderia, sei lá, me colocar eu no lugar, assim, eu como atriz ali, que poderia ser o mesmo jogo. Que não ia fazer diferença se chama Max, se chama Vanessa, se chama Fernanda. Se colocar um cara também, não muda nada. Então parece que eles transformaram a Max em uma detetive, inclusive uma péssima detetive, bem genérica. Presa em um mistério que não tem mistério nenhum. É como se a empresa falasse, gente, compre o jogo porque a Max tá de volta. Uhul, uhul. Vamos hypar, gente. Vamos, garotas mulheres. E isso gerou o que a gente chama de quebra de confiança. O público sente que foi um jogo totalmente motivado só pelo dinheiro, né? Sem a emoção, uma história autêntica, sem respeito pelo legado original da história. Bora trazer um pouquinho então pra nossa realidade cotidiana, pela produção de conteúdos e marcas pessoais. Imagine um youtuber ou influenciador. Salve, gente, Mari do Futuro aqui. Eu tava lembrando do caso do Resident Evil, né? Pra quem não conhecia ele das antigas, ele era um criador de conteúdo, fazia gameplay de Minecraft e era pra um público infantil. E ele tinha uma linguagem infantil, uma postura infantil, e de repente, no nada, assim, tipo, ele começou a trazer conteúdo com teor mais adulto, começou a trazer vlogs que não são para crianças. Então isso daí gerou uma grande polêmica na época, né? Então meio que acabou ali rolando um ruído com o público, né? Foi, de repente, ele mudando completamente o conteúdo dele. Outro caso também foi o que aconteceu com o canal do Gato Galáctico. Que antes, assim, ele fazia um conteúdo maduro, não era uma coisa, assim, super adulta, né? Mas era uma coisa mais madura. E aí, de repente, ele fez uma transição muito forte para uma linguagem muito infantilizada. Caminho contrário do Resident Evil, né? Então, isso gerou uma grande polêmica também, porque foi uma mudança muito forte para quem que era destinado àquele público. Ou então, gente, vamos pegar uma nova mudança visual que tivemos, foi da Chiquinho Sorvetes, que virou uma polêmica por aí, né? Que ele foi de um símbolo que era marcante, tá? Eu não vou falar que era um símbolo muito bom também, mas era um símbolo marcante, muito marcante mesmo, bem característico. E de repente foi pra um símbolo genérico de uma casquinha de sorvete de esquina qualquer. E, gente, pelo amor de Deus, não querendo parecer elitista, tá? Pelo amor de Deus, não é querendo parecer elitista, mas é que era Chiquinho Sorvetes. Poxa, é uma das grandes franquias do Brasil de sorvetes. E também não tem problema se às vezes você quer usar um símbolo que, por exemplo, você quer usar uma lâmpada para representar criatividade, ou você quer usar um dente para representar a clínica de dentista. Se você quer usar um símbolo de uma mulher com cabelos longos no seu logotipo de salão de beleza, tá tudo bem. Tanto Tomb Raider na fase Survivor, quanto Life is Strange Double Exposure, e até mesmo o Chiquinho Sorvetes cometeu esse erro. Olharam pro mercado porque é tendência, tipo, nossa, o vizinho tá fazendo um redesign, fazendo um rebranding. Que legal, acho que eu vou mudar minha marca também, hein? Eu vou fazer que nem do vizinho faz, porque tá dando certo dele. Mas esqueceram de olhar pra dentro, pra própria essência. Mas calma que a gente teve luz no fim do túnel quanto ao Tomb Raider. Tivemos um anúncio que os novos jogos de Tomb Raider, eles vão ser uma unificação, ou seja, vai ser uma unificação com a trilogia Survivor. E também unificação com a Lara clássica. Eles vão trazer mais dessa característica da Lara. Desde personalidade dela e também das características físicas dela, e também aparentemente a jogabilidade também ela vai resgatar dos clássicos também. Então vai trazer de novo aquela essência da Lara, a Lara confiante, a Lara debochada. Então esse hype para 2026 e 2027 não é à toa, é justamente para corrigir esse erro no rebranding, no reboot deles.
Já pra Life is Strange já fica uma lição amarga. O prejuízo não é só no financeiro, nas vendas, é na reputação. É recuperar a confiança de um fã que se sentiu traído. É muito mais difícil de conquistar um cliente novo. Então o que a gente aprende aqui pro seu negócio? Ou pro seu canal? Não anule a sua identidade. Somente movimentado pela tendência ou porque a grama do vizinho parece ser mais verde. Você gostou do vídeo? Foi uma análise meio geek hoje, né, gente? Espero que vocês tenham conseguido entender. Já deixa seu like e comenta aqui, você tá empolgado com o novo Tomb Raider? Você é um fã? Se inscreve no canal, vejo vocês na próxima.